WhatsApp 994-870688. Queiroz Tecidos, os melhores tecidos para criar lindos looks. Dicas de trânsito com o professor Mário Ricardo. As placas de regulamentação têm por finalidade proibir, obrigar, restringir e condicionar o condutor. Caso ele desrespeite essas placas, estaria cometendo uma infração. Seus formatos são redondas, fundo branco, orlas e tarjas vermelhas. 2 placas fogem do traçado padrão, que são parada obrigatória e dê a preferência, para chamar maior a atenção do condutor. Dicas de trânsito com o professor Mário Ricardo. WhatsApp da Rádio Rio Mar FM 991425676. Olá, somos a MRC Consult. Somos especializados na criação e desenvolvimento de projetos nas áreas ambiental, econômica e social, consultoria em ESG, gestão e logística. Quer nos conhecer melhor? Visite nosso site www.mrcconsult.com.br ou agende uma visita pelo nosso WhatsApp 999 953515. Aguardamos o seu contato. Fundação Rio Mar, uma rede de amigos que evangeliza a Amazônia. Informa a hora certa. Tá no relógio da Rio Mar, 12:01. Boa tarde. Neste mês da amizade, a promoção Sua Fidelidade dá prêmios para você. Traz um presente super especial para os amigos da Rio Mar. Contribua até 30 de julho e concorra a uma peregrinação com tudo pago ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, com orientação espiritual do Padre Amarildo Luciano. Você ainda conhecerá Guaratinguetá, Campos do Jordão e Canção Nova. Promoção Sua Fidelidade dá prêmios para você. E se você ainda não é amigo da Rio Mar, faça parte do nosso clube de amigos, cadastre-se pelo WhatsApp 99142-5677 e participe de promoções exclusivas, além de ficar por dentro de nossas ações e novidades. Venha ser amigo da Rio Mar. Realização Fundação Rio Mar, uma rede de amigos que evangeliza a Amazônia. Aparecida. CYS 373, Rádio Rio Mar FM, 103,5 MHz, Manaus, Amazonas, Brasil. 103.5, Rádio Rio Mar. Fundação Rio Mar informa a próxima atração. A partir de agora, entra no ar o programa Desacelera Manaus, com a apresentação do professor Mário Ricardo. Desacelera Manaus. Oferecimento: Esquina das Camas e dos Colchões. Despagel, serviços de despachante veicular. E Peixaria Regional, O Pescador. Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que está conectado aqui com a gente na Rádio Rio Mar, a rádio que toca a vida da gente, no programa Desacelera Manaus. O programa que tem como objetivo orientar e informar você sobre segurança, educação, conscientização e sensibilização para o trânsito. Já está no ar o nosso programa. Mas antes de dar início ao nosso programa, vamos às nossas dicas valiosas do programa Desacelera Manaus de hoje. A nossa primeira dica é o nosso quadro Balcão de Emprego. Então você que ainda está em busca do primeiro emprego ou de uma nova oportunidade de emprego, não perca tempo. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar o seu currículo para o nosso WhatsApp, você vai também enviar o seu nome, né, e vai dizer qual é a vaga que você pretende ocupar. Olha, aqui do nosso lado a gente tem algumas vagas para motoristas categoria A, categoria B, categoria D, categoria E. Temos também operadores de logística, né? Pessoal que trabalha aí com empilhadeira, com matrim, né? Pessoal auxiliar de logística. Então, temos algumas vagas. E aí você vai enviar os seus dados para o nosso WhatsApp e a gente vai filtrar e vai ver uma oportunidade que encaixe direitinho com o seu perfil. Bom, a gente fala sempre, a gente não dá um emprego, a gente te encaminha para o lugar certo. E aí você vai, envia seu currículo para a empresa,
participa do processo seletivo e a gente torce muito que você consiga galgar e alcançar essa nova vaga no mercado de trabalho. Esse é o nosso papel, tentar te ajudar dessa maneira. E aí a gente vai passar o nosso número através da nossa produção para que você possa enviar os seus dados. Produção, qual é o nosso número? 985004000. 985004000. Muito bem. A nossa segunda dica do programa Desacelera Manaus de hoje é a nossa palestra. A gente sabe que o Maio Amarelo acabou, mas a nossa palestra continua permanente, né? Já trabalhamos no mês de junho, graças a Deus, e agora a nossa agenda está aberta para o mês de julho. Então, se você quer levar para os seus colaboradores uma palestra que trabalhe geralmente com a consciência, né? Com a educação para o trânsito, não perde tempo, entre em contato aí com a nossa produção. A gente consegue mostrar situações que passam de forma invisível no trânsito, no dia a dia, a gente consegue mostrar de forma clara, objetiva e bem detalhada. Então, você, empresário, está cansado de pagar aí multas no trânsito, né? Também acontece muito sinistros de trânsito na sua empresa, não perde tempo, entre em contato aí que a gente vai tentar resolver essa situação na sua empresa, né? Não é palestra, lembra? Não é custo, é investimento. Então você faz esse investimento e aí você vai ter comprovado que vai diminuir, com certeza. O resultado é esse, a diminuição de sinistros com a sua frota de veículo e também o número de multas. Produção, qual é o número da nossa palestra? 985004000. 985004000. Muito bem, agora a gente vai à nossa terceira dica do programa de hoje, que é o nosso portal. Então, agora a Desacelera Manaus possui um portal e lá você tem todas as informações nessa plataforma, tudo reunido em um só lugar. Lá a gente fala sobre educação, fala sobre trânsito, fala sobre mobilidade urbana, fala sobre saúde, fala também sobre sustentabilidade. Eu, por exemplo, acabei ontem fechando aí um artigo bastante interessante sobre o cenário do primeiro semestre de sinistro na nossa cidade, né? E já está lá publicado no portal. Entra lá, acessa lá e aí você vai conseguir essa informação direitinho. É isso aí. Bom, qual é o endereço do nosso portal? É bem simples, www.desaceleraManaus.com.br. Repetindo para você, anotar aí, www.desaceleraManaus.com.br. Nós também estamos aí atuando firmemente nas nossas redes sociais. A nossa rede social é @desacelera.manaus. Repetindo para você, @desacelera.manaus. Conheça o nosso trabalho. Muito bem. Nossa quarta dica do programa de hoje é: se você acha interessante o programa Desacelera Manaus, quer conhecer o projeto como um todo Desacelera Manaus, quer divulgar a sua empresa aqui na Rádio Rio Mar, a rádio que toca a vida da gente, não perde tempo. Entre em contato com a nossa produção, a gente vai até você na sua empresa, te apresenta todo o projeto Desacelera Manaus e com certeza você também, a gente vai montar de certeza essa parceria. Então, para entrar em contato sobre anúncios na Rádio Rio Mar, anúncios no programa Desacelera Manaus, vai o nosso número mágico. Produção, qual é o nosso telefone? 985004000. 985004000. Agora, se você quiser participar hoje, ao vivo, do programa Desacelera Manaus aqui na Rádio Rio Mar, não perde tempo, você pode mandar perguntas aqui para o programa, você pode dar elogio, você pode dar sugestões, a gente está aqui te esperando. Manda aí o teu número. O nosso número é da Rádio Rio Mar, diz aí. 991425676. 991425676. Muito bem, agora sim chegou a hora mais importante do nosso programa, o nosso convidado já está aqui e vamos aí abordar esse tema hoje aqui no nosso programa Desacelera Manaus. Análise de dados logísticos e econômicos atuais do Estado do Amazonas. E recebemos aqui na nossa bancada do programa Desacelera Manaus o professor da UFAM, Silvio Puga. Silvio, seja bem-vindo ao nosso programa Desacelera Manaus. Boa tarde, professor Mário Ricardo. É um prazer estar aqui e dialogar sobre temas tão importantes para a nossa sociedade. Muito bem. E esse programa Desacelera Manaus tem o oferecimento de Peixaria Regional
O pescador. Muito bem. E agora sim a gente já vai para nossa entrevista, direto, não perdendo tempo. Vamos lá? É isso aí. Bom, agora o nosso quadro Conversa com o Especialista. Fique por dentro. Muito bem. Então vamos à nossa entrevista. Professor Silvio Pulga, eu queria que o senhor comentasse para a gente um pouco da sua trajetória profissional até se tornar professor, né, universitário da UFAM, né, e também a sua atuação como consultor econômico. Fique à vontade. Bom, eu sou nascido em Manaus e após a conclusão do que hoje nós chamamos do ensino médio, eu decidi fazer o curso de Ciências Econômicas. Naquele tempo só tinha a UFAM como a única instituição e fiz o vestibular e fui aprovado no vestibular de 1988. Ingressei então na universidade, na Faculdade de Estudos Sociais, no curso de Ciências Econômicas. Cursei até 92, me graduei no final de 92. E como havia o desejo de continuar os estudos no âmbito de pós-graduação, eu fui a São Paulo, passei na seleção da PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e comecei no ano seguinte o mestrado. Então, eu fiz o mestrado, terminei em 94, e já naquele momento eu havia percebido que o doutorado era uma condição para continuar a vida acadêmica, né? Foi quando, então, eu fiz a seleção na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fui aprovado e comecei o doutorado. Nesse tempo eu não tinha vínculo com a universidade, eu era um bolsista das agências de fomento. Foi quando, em 1998, abriu o concurso na universidade para várias áreas, dentre elas no Departamento de Economia. Foi quando, então, fiz o concurso, fui aprovado e, naquele mesmo ano, nós começamos a nossa vida acadêmica na docência. E eu tive a oportunidade de ser professor do nosso querido Mário Ricardo, que está aqui. Foi meu aluno na primeira turma que eu ministrei aula, assim como outros também que estão aí no mercado, outros são professores também. Enfim, mas é uma turma que eu tive um vínculo muito especial, porque foi exatamente o primeiro teste, né? Sim, com certeza. No primeiro teste. Então, foi muito interessante. E dali, então, claro, continuei a minha trajetória na instituição. Tive a oportunidade de ter sido coordenador do curso. Foi a primeira atividade que eu desempenhei. Depois, fui pró-reitor de extensão, na gestão do professor Edenberg Frota, do reitor Edenberg. Posteriormente, eu fui chefe de departamento e depois diretor da Faculdade de Estudos Sociais. Tudo isso, quem conhece a Universidade Federal do Amazonas sabe que todas essas funções elas são frutos de processo de consulta, né? São eleições. E, por fim, eu, em 2017, fui eleito reitor da instituição, permaneci por 2 mandatos, entre 17 e 21 e 21 e 25. Concluso o mandato, retornei à sala de aula, né, a minha atividade de graduação, e lá estou, desde então, trabalhando com os novos alunos, né, e fazendo o que a gente gosta de fazer, que é exatamente ensinar, formar novos profissionais, enfim. E a nossa faculdade, é bom fazer esse registro, ela completou ano passado 70 anos. A FES começou como Ciências Econômicas, era o nome original. Ela se chama Estudos Sociais há mais de 50 anos, mas ela completou em dezembro do ano passado 70 anos. Então, é uma unidade acadêmica da UFAM que tem uma trajetória longeva e, claro, também de formação de grandes profissionais aí para o nosso estado. Muito bem, professor, é isso aí. A gente percebe que a educação e a economia andam lado a lado na sua trajetória, né? E aí eu lhe pergunto o seguinte, como é que essas duas áreas de formação que o senhor utiliza, elas influenciam na sua vida profissional, né? Então, praticamente o seu campo é esse. Então, como é que elas influenciam na sua vida profissional? Eu sou economista de formação, sou registrado no Conselho de Economia, já fui presidente do Conselho também,
mas eu decidi ser professor de economia. Às vezes as pessoas perguntam assim, você não é economista? Eu digo, eu sou. Sou registrado, Certo. mas no conselho, mas eu digo, a minha escolha como economista foi ser professor de economia, foi formar outros economistas. Então, a escolha que eu fiz, tá? Livre e consciente. Então, o fato de formar novas pessoas, eu penso que eu também dou a mesma contribuição de um colega, por exemplo, que faz projeto de uma implantação de uma empresa, que vem para o polo industrial, que gera empregos, né? E a gente fica feliz por isso, né? Mas eu também me sinto tão contemplado quanto qualquer outro colega que faz qualquer outra atividade. Eu penso que é uma escolha. A economia é uma área ampla e é feito de escolhas. Então, a minha escolha foi essa. Muito bem. Observando agora, né, falando de dados econômicos, é o mais importante também, o nosso cenário atual, o polo industrial de Manaus, né? Como é que o senhor observa, né, o nosso polo industrial de Manaus em relação aos grandes centros econômicos, né, produtores e consumidores do nosso país? O Amazonas, Manaus, ainda se destaca em relação a esses grandes centros consumidores, né, e produtores também. Como é que o senhor avalia essa questão? Se nós pegarmos o ranking do PIB por cidades, Manaus está entre as 10 maiores cidades de PIB no país, PIB da cidade. Isso demonstra a pujança do polo industrial de Manaus, porque ele é o motor econômico do Estado. E por estar aqui colocado na capital, é claro que ele transforma o PIB da cidade na medida que o polo gera emprego, gera valor, etc. Então, essa é a maior marca do que representa o polo industrial para a cidade de Manaus. Então, a cidade de Manaus, ela tem um grande potencial de atração de investimentos, né? Além do mais, nós temos hoje também uma situação que todos nós sabemos, que é a atração natural da Amazônia. A Amazônia exerce um fascínio no mundo pela sua floresta, pela sua exuberância, por tudo aquilo que ela representa. Então, ela também é um local de atração por conta disso. Então, essa combinação de fatores, né, entre o polo industrial e a nossa situação na região, eu penso que gera um espiral positivo para que ocorra a atração de investimentos para a nossa cidade. Então, eu penso que isso é muito importante salientar. Eu gostaria até de complementar nessa pergunta com o senhor, professor, em relação aos nossos gestores que estão aí, tanto do governo quanto na prefeitura. Será que eles estão trabalhando, na sua visão, muito bem a marca Amazônia, né? O mundo todo está olhando para cá de forma diferenciada, né? Uma cidade e um estado altamente sustentável. Então, como é que o senhor analisa? Estão sabendo explorar um pouco mais essa marca para atrair mais investimentos para a nossa região? Como é que o senhor analisa esse dado? Hoje há um grande esforço de todos os segmentos, seja ele público, privado, terceiro setor, para que essa marca seja conhecida, né? No nosso caso, se nós pegarmos o exemplo do turismo, setor turismo, os números recentes revelam que aumentou o número de turistas aqui no estado. Isso é muito importante. Nós mesmos agora estamos ao lado do maior símbolo de visitação no nosso estado, que é o Teatro Amazonas. Uma obra secular que atrai atenção no mundo todo, tá? E eu me lembro que eu participei há muitos anos atrás de uma pesquisa, eu era coordenador de uma pesquisa de economia da cultura, Mário. E agora a sua pergunta me remeteu a essa lembrança. E aí, uma das questões era, quando você fala da cidade de Manaus, que imagem vem à mente? A pergunta era mais ou menos isso, Eudes. E aí apareceu o Teatro Amazonas, foi o primeiro lugar. Depois vinha Encontro das Águas, uma beleza natural, fantástica, segundo lugar. E depois a memória afetiva das pessoas, elas lembravam de peixe. Foi falado, né, do nosso patrocinador. Peixe foi o terceiro lugar. Olha só, a memória, a gente está falando aqui da memória afetiva. Isto é, quando se fala de algum lugar, o que é que você lembra? Então elas lembravam do teatro, foi o primeiro, Encontro das Águas e o peixe.
Também é importante ressaltar que a nossa culinária, ela é uma culinária ímpar, né? Imagina, um peixe de água doce, com uma carne saborosa, com um tempero delicioso, né? Com um complemento como, me permita dizer, o doce de cupuaçu, que é um doce... Outros doces são fantásticos, mas esse doce é inigualável em relação a muitos outros. Então você tem aqui uma mistura de potencialidades absolutamente fantástica, né? Então quem vem aqui ao nosso Amazonas não só conhece Manaus, mas tem a oportunidade de conhecer também municípios do nosso interior, gera esse encantamento. E você só ama o que você conhece. Não adianta falar algo que você não conheça, você só vai amar o que você... E temos belezas naturais aqui no nosso interior. Se a gente fosse citar todos os municípios, o programa ia longe, né? Mas eu até me abstenho de citar, porque temos tantas, mas dizer o seguinte, nós somos um local de oportunidades para turistas, para investimentos, para agregação de valor, e eu penso que a própria COP teve esse papel, a COP30 teve um papel importante de atrair esse olhar para a região, foi muito importante isso, né? Então, isso também gera uma repercussão positiva da nossa região para qualquer parte do mundo. Muito bem, é isso aí. Professor, eu queria comentar com o senhor um dado muito complexo até, mas a gente tentar simplificar, né, ser bem objetivo nessa resposta, que é o custo Brasil, né, o custo logístico Brasil. A gente sabe que esse é um dos principais entraves, né, do nosso país. Exemplo, eu trago um produto da região sul do país, para ele chegar aqui em Manaus é mais ou menos 4 vezes o valor desse produto. Eu tenho um exemplo aqui, claro, para que o senhor possa até, para a gente dizer para os nossos ouvintes e telespectadores poderem entender. Por exemplo, lá no sul, né, Santa Catarina, uma cartelinha daquela de morango, que muita criança gosta, todo mundo gosta também, a gente consegue comprar, já preço de venda, comprar essa cartelinha a R$ 2,50. Eu tive lá recentemente, vi, fiquei até assustado, mas essa é a realidade. E aí tive agora recente, né, em São Paulo, vi que essa mesma cartela, para sair da região sul do país e vir para a região sudeste, ainda permanece R$ 2,50. Por que faz essa cartela sair de lá de São Paulo e chegar aqui em Manaus ao preço aí de R$20? É um absurdo, né? Mas a gente tenta entender esse dado econômico. Então a gente sabe que é um gargalo, um problema desafiador para o nosso estado trazer, né, importar os produtos de outras regiões do nosso país para a nossa cidade. E deve ser também vice-versa, tirar os nossos produtos aqui, que são o peixe, por exemplo, e levar para as outras regiões do país. Comenta um pouquinho sobre esse cenário, professor. É importante primeiro dizer que quando o Brasil foi pensado em integração, ela foi pensada na malha rodoviária. Certo. Isso é um dado histórico aqui, tá? Bom, portanto, foi priorizado essa malha rodoviária. Só que nós sabemos que o transporte que tem o menor custo de transporte é o transporte ferroviário e o transporte fluvial ou marítimo. Esses são os modais de menor custo. E é claro que nos últimos 10 anos, essa reflexão começou a ser feita internamente, que eu digo internamente no Brasil, por óbvio, né? Para que também esses modais eles fossem ativados. Tá? Você vê as ferrovias aí que estão em discussão, etc. Modelo de cabotagem, modelo né? de cabotagem fossem ativados. Por quê? Porque esse é um exemplo mundial. Não é um exemplo nosso. Essa experiência que eu estou narrando, você é um especialista, Mário, nessa área, você sabe muito melhor do que eu. Esse é um exemplo já mundial, que já está, digamos assim, consagrado. Então, o que nós temos que fazer? Aonde tem a rodovia, é claro que ela precisa permanecer e ser mantida, e ser cuidada, e com todos os parâmetros de segurança, óbvio, né? Mas é preciso também que se criem novas oportunidades para que esses outros modais também possam vir se fortalecer. A nossa região é uma região que ela tem os rios como as suas estradas naturais, até pela nossa geografia. Sim. Tá? Então, quando eu me lembro que uma aula que eu estava ministrando sobre geografia econômica, passava por esse tema, era uma aula da disciplina Economia Regional e Urbana.
Então, a gente estava falando disso. Então, eu dizia aos alunos, olha, você vai começar a entender essa região econômica a partir da calha do rio. Se você não conceber esse entendimento a partir desse dado, fica difícil. Então, eu comecei a mostrar isso para eles, né, na aula. Então, olha, a partir da calha. Calha do Purus tem uma característica, é um rio sinuoso. O que significa? É um rio com muitas curvas. Então, o tempo de deslocamento é um tempo muito maior do que, por exemplo, no Rio Madeira, que é um rio não sinuoso. É como se fosse uma pista, né? O Rio Madeira, se você olhar, é uma reta. Então, aí você tem um outro tipo de deslocamento, outro tipo de custo. E tem um detalhe no Madeira, né? Que na seca, ele tem ali o canal, que a balsa vai passar ali no canal. Então, o prático tem que dominar bastante, e são pessoas muito experientes, para passar exatamente ali no canal, sob o risco da embarcação ficar encalhada. Né? Então, veja que conhecer essa realidade, essa dinâmica, é preciso ter vivência diária, porque a Amazônia é uma área muito específica. Por isso que a gente diz que, por exemplo, dentro do nosso estado, nós temos diferentes realidades dentro do próprio estado, até porque o Amazonas é um estado continental. Né? O Amazonas é um estado continental. Então, nós temos diversas realidades dentro do próprio Amazonas. E é claro que a questão da logística é uma questão para nós de fundamental importância, porque você se referiu a um iogurte que chega na cidade de Manaus. Agora, replica esse mesmo iogurte lá no interior. Lá em São Gabriel da Cachoeira, que a nossa nova afiliada vai abrir lá em São Gabriel da Cachoeira, eu me lembrei lá, né? Mais distante ainda. Pois é, 858 quilômetros em linha reta. Não é à toa que tem esse nome, das cachoeiras, porque tem trechos encachoeirados, que precisa fazer o transbordo, né, das canoas. Não estou falando no Rio Negro, estou falando nos afluentes. E canais pequenos, você precisa fazer o transbordo de canoas com a canoa no ombro, não é? E para chegar lá naquela localidade. Então, o São Gabriel tem uma logística altamente diferenciada complexa. E eu posso dizer a você, eu sou cidadão gabrielense. Olha, que legal. Eu sou cidadão gabrielense. Não sabia, professor, que legal. Foi aqui, foi intuição. A sinergia, né? É isso aí, que legal. Então, eu conheço bem o município. Eu fiz colações de grau dentro de territórios indígenas. Que legal. Fiz no território Yanomami, lá dentro. Não foi na sede do município. Fiz no território Yanomami, fiz na área Baniwa, no rio Içana, e fiz também colação de grau no Triângulo Tucano. Então, São Gabriel se você quiser aprender logística no Amazonas, um bom início é conhecer São Gabriel, porque é diferente. Legal, professor. Só lembrando aí para a gente já dar o nosso intervalo, eu tenho 2 literaturas fantásticas para ir conhecendo a logística da Amazônia e entendendo a logística da Amazônia, do professor Olavo Tapajós, né? Me especializando em logística, li bastante, né? Não adianta você morar na região, você precisa conhecer e entender. E foi o que o professor Silvio acabou de também dizer aqui no programa. Tem a seca do rio, tem a enchente do rio, tem lugar de cachoeira, então tem que saber todos os caminhos aí do nosso estado. Mas agora, vamos faturar e já a gente volta. Programa Desacelera Manaus. Estamos apresentando Desacelera Manaus. Oferecimento: Esquina das Camas e dos Colchões. Despagel, serviços de despachante veicular. E Peixaria Regional, O Pescador. Neste mês da amizade, a promoção Sua Fidelidade dá prêmios para você. Traz um presente super especial para os amigos da Rio Mar. Contribua até 30 de julho e concorra a uma peregrinação com tudo pago ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, com orientação espiritual do Padre Amarildo Luciano. Você ainda conhecerá Guaratinguetá, Campos do Jordão e Canção Nova. Promoção Sua Fidelidade dá prêmios para você. E se você ainda não é amigo da Rio Mar, faça parte do nosso clube de amigos, cadastre-se pelo WhatsApp 99142-5677 e participe de promoções exclusivas, além de ficar por dentro de nossas ações e novidades. Venha ser amigo da Rio Mar. Realização Fundação Rio Mar.
uma rede de amigos que evangeliza a Amazônia. Aparecida. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas, Chagas Barbosa comanda o podcast Rio Mar Esportes, onde semanalmente recebe grandes personalidades do esporte para uma conversa agradável, além das informações sobre os principais clubes de Manaus, Brasil e mundo. Rio Mar Esportes Podcast, com Chagas Barbosa, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, no YouTube e Facebook da Rádio Rio Mar FM. Oferecimento: Restaurante Bom Prato, a melhor carne de sol da cidade. E Limac Máquinas de Costura, autorizada Singer. WhatsApp da Rádio Rio Mar FM 991425676. Olá, somos a MRC Consult. Somos especializados na criação e desenvolvimento de projetos nas áreas ambiental, econômica e social, consultoria em ESG, gestão e logística. Quer nos conhecer melhor? Visite nosso site www.mrcconsult.com.br ou agende uma visita pelo nosso WhatsApp 999-953515. Aguardamos o seu contato. Dicas de trânsito com o professor Mário Ricardo. De acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motoneta, motocicleta e ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas aprovadas pelo CONTRAN é infração de trânsito. Com penalidades, vai ocorrer multa gravíssima e suspensão do direito de dirigir e, como medida administrativa, retenção da motocicleta e recolhimento da CNH do condutor. Dicas de trânsito com o professor Mário Ricardo. 103.5 Rio Mar. Rádio Rio Mar. Voltamos a apresentar Desacelera Manaus com o professor Mário Ricardo. Muito bem, voltamos a apresentar o programa Desacelera Manaus e agora vamos falar do nosso apoio cultural, que é a Peixaria Regional Pescador. Poxa, esse horáriozinho, acabei de olhar aqui no relógio, Roberto, olha lá, 12:30, uma hora importante aí para o nosso almoço. Daqui, saindo da rádio, a gente vai pensar nesse almoço, mas eu te convido a ir lá hoje na Peixaria Regional Pescador. Uma peixaria referência, a gente dá nota 10 para essa peixaria, o atendimento fantástico, né, um negócio diferenciado. E aí eu vou te dizer o seguinte, o que eles oferecem lá? Produção, o que tem lá na Peixaria Regional Pescador? Agora imagine aquele peixe recheado, matrixã recheada, aquela banda de tambaqui, que delícia que eles têm lá, aquela caldeirada maravilhosa, o carro-chefe deles e muito mais. Compareça lá. E lembre-se, hein? Se você não puder ir, também você pode ligar também para a Peixaria Regional O Pescador. Número de contato 98115-8652. 98115-8652. Com você, Mário. É isso aí, só que faltou um prato lá que é fundamental, que a gente gosta lá, né, Roberto? É a muqueca de pirarucu. Essa daí, não, essa daí, pra mim, é a melhor de Manaus. E a pimenta aquela também. pimenta, tem todo o ambiente. E vamos falar um pouquinho da peixaria. A gente te convida a ir lá. É um ambiente climatizado, um ambiente familiar, né? Você pode ir com a sua família. Amanhã, eu acredito que eles vão estar lá também com o jogo da Seleção Brasileira. Deve estender também o horário. Então, você pode aí assistir lá o jogo com a sua família. E um detalhe também bem importante lá. Não é só um ambiente familiar, também é um ambiente de negócios. Se você quiser ter uma conversa, né, com o seu fornecedor, com o seu cliente, está fechando algum negócio, leva lá na Peixaria Regional Pescador. Está com parente de outra região, está aqui em Manaus, leva lá na Peixaria Regional Pescador. Né? Se você quiser também fazer eventos da sua empresa, né, eventos corporativos, dar um treinamento lá, e aí depois parar para aquele almoço, né, vai lá na Peixaria Regional Pescador. Passa lá, conhece primeiro todo o ambiente, vai lá com a sua família, faz um almoço lá, né? Que aí você vai estar conhecendo todo o ambiente. A peixaria funciona de 11, tá, às 4 da tarde, de quarta a domingo. Então não perde tempo, passa lá. E onde ela está localizada? Ela fica ali nos Franceses, né? Na Desembargador João Machado, número... faltou aqui o número, vamos lá, número 16, é isso aí, é muita informação, então não perde tempo, vai lá na Peixaria Regional Pescador. Não tem tempo de ir lá? Faz diferente, liga no número de lá,
tem um serviço de delivery fantástico, né? A gente está indo lá conversar com o pessoal do delivery, andar na tranquilidade, com bastante tempo para chegar o peixinho quentinho na sua casa, com aquela qualidade da Peixaria Regional O Pescador. Novamente, o número do delivery produção... 981158652. 981158652. Muito bem, essa é a Peixaria Regional Pescador. Um abraço aí pro time da Peixaria que está nos acompanhando aí ao vivo. É isso aí. Bom, agora, professor, voltando aqui para o nosso segundo quadro, né, das perguntas, a gente tem uma pergunta aqui interessante. Nessa semana teve uma reunião do CAIS, né? E aí nessa reunião foi definido aí a entrada, né, de mais ou menos 200 empresas para o Polo Industrial de Manaus. Essa foi mais ou menos a expectativa, aprovação também de novos projetos de implantação e instalação de empresas, só que a gente sabe que o Polo Industrial, ele, da zona leste da cidade, da zona sul, já está muito comprometido, e aí eles estão verificando um novo local na zona norte da cidade, e aí eu digo também bastante interessante, porque está bem próximo do aeroporto, né, das instalações dessas novas 200 empresas aí. Como é que o senhor recebe essa informação, professor? Essa informação é muito positiva para o polo e para a própria sociedade, porque 200 empresas significa que o polo continua pujante e crescendo, significa mais oportunidade de emprego e renda para a população, e significa também que novas oportunidades vão surgir, porque existe o emprego direto e o emprego indireto. O direto são aqueles que estão diretamente vinculados às empresas, e o indireto são aqueles que serão gerados a partir daquela atividade. Então, é uma notícia muito importante para o Polo Industrial de Manaus, no momento em que está se implantando a reforma tributária, e é claro que também a expectativa é que a simplificação de impostos vai trazer também mais oportunidades para o polo industrial. Muito bem. Vamos falar agora de produtos da nossa região, por exemplo, né? O açaí, o guaraná, o nosso pescado. Não são produtos fáceis de trabalhar, né? Não é só colocar no veículo e transportar. O açaí, geralmente, ele tem que estar condicionado, tem que estar também no ambiente refrigerado. O pó de guaraná também, né? Se já levar moído é um outro processo. E o nosso pescado também tem que estar no ambiente refrigerado. Esses são os nossos principais produtos da nossa bioeconomia. Professor, o senhor tem aí um planejamento de como fazer, por exemplo, esses produtos saírem daqui com preços extremamente competitivos e atingirem novos mercados? E que mercados o senhor acha que seria mais aceito esses nossos produtos regionais? Olha, o açaí hoje é um produto praticamente global, né? Onde você vai no Brasil, de norte a sul, você encontra uma banquinha vendendo açaí. Isso aí é fato. O guaraná já é também muito consumido, né? E não tanto quanto o açaí, mas já é bastante consumido. Inclusive, no próprio exterior, é vendido em preço bastante elevado, né? Pelas suas próprias características de longevidade, etc., né? E quanto à questão do pescado, o Amazonas, nós temos aqui uma diversidade muito grande de peixes, né? E é claro que essa diversidade, nós temos aí um potencial muito grande, não somente do consumo alimentar, que é bastante elevado ainda, o peixe, mas também para exportação, né? Até porque o nosso peixe ele é diferenciado. Então, vejo que esses três produtos, eles têm um potencial muito grande de exportação e também de agregação de valor. Temos outros produtos também, mas esses três que você nos pergunta, eles são muito importantes para o PIB do Amazonas. Muito bem, professor. Um outro assunto também bastante recente que agora foi aprovado é os incentivos fiscais para o setor de combustíveis, né? A gente observa, né, o setor de combustível em Manaus, todo mundo fala sobre um cartel do combustível na nossa cidade. Então, agora, esse setor vai receber também incentivos da Zona Franca de Manaus, ou seja, vai diminuir os impostos, né, e vai ser mais atrativo. A ideia desses incentivos é, de fato, reduzir o preço na bomba de combustível. E observando também para esse mercado, existem os novos entrantes, que são os veículos elétricos, né? Chegando aí forte na nossa cidade, né? A frota está se renovando para veículos elétricos,
postos eletrificados, novos concorrentes que não existiam no passado. Como é que o senhor observa essa concorrência aí, né? E tentar baratear efetivamente o preço do combustível final na bomba para o consumidor? Foi anunciado recentemente uma nova refinaria, pelo menos o que eu vi na mídia local, né? Lembrar que nós temos uma refinaria da década de 50, é um investimento privado. É importante porque agrega valor, né? A transformação do hidrocarboneto em combustível agrega valor, isso nós sabemos. Mas há uma transformação em curso, que você muito bem frisou na sua fala, né? Temos aí a chamada transição energética com os novos veículos que estão entrando não somente no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Então, isso terá, com certeza, um novo impacto nessa forma de se relacionar com o mercado, porque é um produto que cada vez mais tem sido ampliado. Agora falando na nossa cidade, né? É perceptível ter o surgimento de postos elétricos, né? De abastecimento elétrico. Então, cada vez mais, esse é um tipo de produto que vai crescer. E é claro que esse crescimento está ligado a uma questão muito mais ampla, que é a questão da chamada transição energética. Isto é, como é que nós vamos, no futuro, termos uma nova forma de nos relacionarmos com esse novo modelo que tudo indica que está sendo desenhado, da chamada economia verde. Então, penso que essa é uma grande questão que está colocada e é claro que é um desafio não somente para os economistas, mas também para todos aqueles profissionais envolvidos nesse processo. Muito bem, professor. Mais ou menos o que eu vou lhe perguntar agora nessa pergunta, né? Falando sobre crescimento econômico, desenvolvimento econômico, quais são aí, o que o senhor observa para o mercado, os novos setores que estão aí em pujança, né, para crescer, né? O que vai se desenvolver daqui para frente, né? O senhor lá do setor de economia, da coordenação do curso lá, discutindo com os economistas, o que vocês acreditam, né, que são setores vitais aqui para o nosso futuro, né? O que a gente enxerga para o futuro? Uma das pautas que é muito discutido dentro do curso é a chamada bioeconomia, tá? A bioeconomia, ela tem uma pauta fantástica. É claro que, por ela ser tão ampla, que não existe um conceito único em relação a esse tema. Se você chegar com 10 pessoas e perguntar o que é bioeconomia, cada um vai dizer uma coisa. Isso é fatal. Fato. Isso é fato. Então, por quê? Porque exatamente esse tema é muito amplo. É por isso que tem essa repercussão. Mas o fato concreto é que nós aqui temos uma gama de potencialidades. Nós estou falando do Amazonas, né? Claro, a Amazônia também, mas eu estou falando do Amazonas. Nós temos aqui uma gama de oportunidades. E essa gama de oportunidades, ela só vai ser conhecida em que medida? Na medida que nós tivermos mais conhecimento da própria região. Porque a nossa região é muito grande. E tem muita coisa ainda a ser descoberta, por óbvio, né? Então existe o conhecimento, vamos chamar o conhecimento tradicional, que é aquele que os nossos indígenas possuem, né? Os nossos ribeirinhos, os nossos caboclos, esse é um conhecimento tradicional, que está aí. Nossos povos originários, os povos originários, está aí, é um conhecimento tradicional, né? E tem esse conhecimento que nós chamamos de científico, que é esse das academias, né? Então, não há um antagonismo entre esses conhecimentos. É preciso, cada vez mais, e se trabalha nessa direção, todos trabalham nessa direção, para que haja esse equilíbrio entre o conhecimento tradicional, que é passado de geração em geração, que existe, que é legítimo, e com o conhecimento científico, que é esse que existe nas academias e que, claro, também são importantes e que é preciso buscar um ponto de equilíbrio entre esses conhecimentos. Então, eu vejo que esse é o desafio que está colocado para a questão da bioeconomia. Muito bem, né? Como é que o senhor vê também o cenário dessa nova geração, né, que está chegando aí, está se formando, ou está ingressando agora na faculdade, no curso de economia, né, uma nova visão, né? Eu tive lá, como o senhor bem falou, né, no finalzinho da década de 90, né,
início aí dos anos 2000, consegui me formar no ano de 2002, mas essa nova geração aí, né, ela já está com uma nova mentalidade, está pensando na economia sustentável, na bioeconomia, biocosméticos, economia circular. E aí uma outra pergunta para fechar tudo, o ambiente lá acadêmico da UFAM. Estão pensando também, muita gente vindo de fora, parte nacional de outros estados ou até de outros países, tentando ingressar lá na UFAM. Como é que está hoje a UFAM? Dá um retrato aí para a gente, principalmente no curso de economia. Bom, hoje os sistemas de seleção para os diferentes cursos de graduação não há mais um sistema único, não é? Então nós temos o tradicional PSC, que é o processo seletivo contínuo. Nós temos as vagas do Enem, que é um sistema nacional onde qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil que tem aquela pontuação pode se habilitar a estudar em qualquer lugar do Brasil também. Então você gera aí uma mobilidade estudantil no Enem e no PSC também, né? Tem um grau de mobilidade, né? Nós temos processos seletivos específicos. Nós criamos um para refugiados, por exemplo. Olha que legal. Então, temos alunos da Colômbia, da Venezuela, enfim, no refugiado, no caso, da Venezuela, né, que estou me referindo. Sim. Mas temos alunos de outros países. Também é um programa do governo brasileiro com estudantes africanos. É um programa do governo brasileiro com estudantes africanos. Então, temos também alunos do continente africano que agora estão lá conosco, né? Então, hoje, as universidades elas têm pessoas de todo mundo, não é? E isso é bom porque traz conhecimento, traz novos conhecimentos. Quando esse aluno forma e regressa ao seu país, também vai levar uma outra experiência. Eu penso que isso é muito importante. Isso é importante também para aquele país. Então, é um processo onde todos ganham nesse sentido. O Brasil abriga, né, esses alunos e também, quando eles retornam, eles têm novas oportunidades lá no seu país. Então, eu vejo hoje, me referindo especificamente ao ensino de economia, é claro que do tempo que você formou para hoje, já se passaram 2 novos currículos, só para você ter ideia. 2 novas mudanças curriculares, né? E toda vez que essa mudança curricular ocorre, ela é sempre na tentativa de atualizar o curso e atualizar também as novas dinâmicas que estão colocadas. Então, hoje, há um currículo atualizado, os professores, nosso corpo docente, praticamente todos são doutores, tá? Professores com doutorado, isso é uma coisa que o departamento tem buscado cada vez mais, né? E eu penso que a formação, o que mudou de lá para cá, né? No passado, a pauta era a Zona Franca. Não que ela deixou de existir, porque ela é o motor. Mas hoje a pauta é Zona Franca mais Y, X, Z. Aí tem uma agenda... Economia verde, bioeconomia... São outros segmentos da economia, né? Exatamente. Porque isso tudo está conectado. Então, eu penso que isso que é a riqueza do curso. Porque nós não ficamos mais só numa pauta, que é importante. Sim. Essa pauta formou muita gente. Sim. E muita gente que depois chegou no mercado de trabalho, saiu super bem, está super bem hoje. Mas essa pauta ela mudou, então ela precisou ser agregada a outras pautas e novas coisas que vão surgindo. Então essas atualizações, elas são muito importantes, né? Então penso que o curso hoje, como sempre buscou se atualizar para oferecer sempre o melhor para os alunos. Muito bem, professor. A gente sabe, né, o mundo todo anda nesse sentido, né, nas energias renováveis, né, a mobilidade elétrica, e aí a gente observa vários segmentos nesse mesmo interesse. Por exemplo, as placas solares era uma coisa que não se comentava antes, né? Eu sei que os países de primeiro mundo já estão muito à frente desse quesito a nossa. Por exemplo, hoje as placas solares são fundamentais, né? Ela pode aí atender umas instalações de uma empresa nova e essa empresa está gerando a sua energia, né? E com isso até tentando aí baratear o seu custo, diminuir o seu custo de produção. E a gente vê outros mercados aí, né?
placas solares, alguns produtos, né, com essa tecnologia. Como é que o senhor analisa esse cenário aí para essas energias renováveis? Esse é o mercado em expansão. Ainda há muita tecnologia que está sendo colocada nesse produto, e é um mercado que vai realmente, para o futuro, para os próximos anos, ser o mercado dos mais promissores, porque cada vez mais a tendência é baratear essa oferta, né, e fazer com que mais pessoas sejam incluídas nesse processo. Então, eu penso que há um mercado aí em expansão muito grande na área da energia solar e, é claro, também vai precisar, na medida que novas tecnologias forem incorporadas, os próprios equipamentos que são utilizados, eles vão sendo melhorados, aperfeiçoados, então vão gerando a mesma potência de energia com a diminuição dos equipamentos, que seria uma espécie de nanotecnologia, né? Que é a redução de materiais. Mas você teria aí um grande mercado a ser alcançado, não tenho a menor dúvida disso. E nós aqui, muito mais na nossa região, que temos aí, estamos abaixo da linha do Equador, o sol é permanente aqui, né? Então nós temos uma radiação solar muito forte, então nós temos aqui uma área muito propícia para esse mercado, não tem a menor dúvida. Eu falei sobre isso porque estamos entrando aí no verão amazônico agora, o período do verão realmente, julho, agosto, setembro, outubro, mas também comentei sobre isso porque semana passada estivemos no aniversário do Observatório Nacional de Segurança Viária, dos seus 15 anos, a equipe do Desacelera Manaus, e é da cidade de São José dos Campos. E essa cidade me chamou muita atenção. Para você ter ideia, né, sobre mobilidade urbana, os veículos lá, os transportes coletivos, todos eletrificados, todos. Né? A maioria dos veículos lá na cidade, eu acredito que a frota já deve estar 50% ou até mesmo 70% eletrificado. Em qualquer lugar, a gente observou postos eletrificados para abastecer os veículos, né? Motos, toda a maioria também eletrificada, né? Bicicletas eletrificadas. Então, quer dizer, é uma tendência que é o futuro, a gente não tem como evitar. Se a gente for observar outros países, Estados Unidos, China, né? Os grandes aí, né? Também já estão nesse segmento há bastante tempo. Essa é a tendência, não é isso, professor? Exatamente. Esse é o mundo que virá. Então, ou nós vamos nos acostumar e se ajustar, ou então realmente vai chegar um momento que se você não se ajusta, vai chegar um momento que você vai ser aderido a esse sistema, mesmo que você não queira, pela ausência de outra condição, né? Então, eu vejo que esse é uma nova fase da economia, né? Que vai ampliar cada vez mais e a tendência é cada vez mais esses produtos serem incorporados pela população. E um outro dado também importante lá da cidade, né, de São José dos Campos, a gente foi conhecer a sede do Observatório Nacional de Segurança Viária. E aí é um parque tecnológico, né? E não é só um parque, lá são 5 parques tecnológicos. Quem trabalha, né, e aperfeiçoar a tecnologia no nosso país sai lá de São José dos Campos. Então ele tem 5 parques tecnológicos, mais ou menos. Para você ter ideia, um parque do tamanho mais ou menos ali do espaço do Secomis, né? E aí eles ampliaram para 5 parques tecnológicos de todas as áreas que o senhor imaginar. E isso poderia vir para Manaus, trabalhar com essa tecnologia para ser suporte aí para o polo industrial. O senhor concorda com essa ideia, professor? Sim, a questão dos parques tecnológicos, existe toda uma legislação que engloba esse conceito, né? Penso que há grandes oportunidades aqui. Temos aqui também ICTs bastante consolidadas que atuam principalmente com recursos de lei de informática, que pode fazer uma interseção, né? Então há aqui todo um arcabouço legal que permite também, no nosso estado, que permite essa aproximação, e não vejo nenhum problema em relação a isso. Legal. Professor, que mensagem o senhor poderia deixar aqui para jovens, empreendedores,
gestores, empresários, né, para que acredite na nossa cidade de Manaus. E se também tiver algum município que o senhor já andou todo esse Amazonas, eu tenho certeza que município o senhor também poderia destacar para que novos jovens ou empreendedores pudessem iniciar os seus negócios nesses locais. Bom, como eu disse, o nosso estado é um local de oportunidades, né? Então, penso que é um local para cada vez mais se empreender. O nosso interior também é esse local. Nós temos aí N exemplos de acontecimentos bem-sucedidos. Então, vou dar um exemplo recente aqui. O nosso Boi Bumbá em Parintins. Um grande exemplo do empreendedorismo cultural, né? Quantas pessoas ali envolvidas naquele processo e fazem um espetáculo que só eles sabem fazer, né? Lá em Parintins, e que encanta todos nós. Então, ali é um bom exemplo da criatividade do povo do Amazonas e das potencialidades que nós temos. Tem N festas no interior, N atividades. Então, nós temos aí um campo que eu vejo muito promissor, né, para o nosso estado. Então, é claro que esse desenvolvimento, essa geração de empregos, essas oportunidades, elas também vão ser geradas na medida em que cada vez mais essas oportunidades elas vão sendo concatenadas e vão sendo colocadas à disposição da sociedade. Muito bem, então é isso aí. Professor, vamos às suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente no programa Desacelera Manaus. Suas considerações finais. Só quero agradecer o convite, Mário, por estar aqui com você e dizer que essa proposta do Desacelera Manaus é uma proposta muito interessante. A questão do trânsito na nossa cidade é uma pauta importantíssima e você, como alguém que tem esse amplo conhecimento, tem a oportunidade também de trazer temas além de trânsito, mas também temas ligados ao trânsito que são tão importantes para todos aqueles que acompanham o programa Desacelera Manaus. Então, te parabenizo pela iniciativa e parabéns também à Rádio Rio Mar por ser esse veículo de informação para a nossa cidade, para o nosso estado. Muito bem, professor. Gratidão pelas suas palavras e aquele forte abraço de sempre, né? Tenho um carinho muito especial por esse professor. Ele veio, né? Terminou o doutorado, veio dar aula na UFAM e caiu aí na nossa turma logo, né? Um abraço também para a turma que tem gente conectada aí, alguns alunos aí que eu passei, que o professor estaria hoje no programa Desacelera Manaus. Gente, um abraço a todos, nosso tempo está se esgotando. Fiquem com Deus, até o próximo sábado aqui na Rádio Rio Mar, a rádio que toca a vida da gente. Tchau, tchau. Você ouviu na Rio Mar FM, programa Desacelera Manaus, com o professor Mário Ricardo. De volta no próximo sábado, ao meio-dia.